Se você não acessar o Seja Membro ao lado de inscrever-se e não apoiar o Quartel Cavete em suas produções, talvez esse seja seu último audiodrama. QC Dark profanamente apresenta Coraline, de Neil Gaiman. Capítulo 11. Uma vez no interior de seu apartamento, ou melhor, dentro do apartamento que não era o seu, Coraline ficou contente em ver que ele não se transformara no desenho vazio que o resto da casa parecia ter se transformado. Havia profundidade e sombra e alguém que aguardava, em meio às sombras, Coraline voltar. Então você está de volta? Disse a outra mãe. Ela não parecia satisfeita. E trouxe esse verme com você? Não! Respondeu Coraline. Eu trouxe um amigo! Podia sentir o gato enrijecer-se em suas mãos, como se estivesse ansioso por sair dali. Queria agarrar-se a ele como se fosse um ursinho de pelúcia para dar segurança, mas sabia que os gatos odeiam ser espremidos e suspeitava, de qualquer modo, que gatos aterrorizados eram capazes de morder e arranhar, se provocados, mesmo estando do seu lado. Você sabe que eu amo você. Disse a outra mãe sem rodeios. Você tem um modo muito estranho de demonstrar isso. Disse Coraline. Desceu o corredor, dobrou a sala de visitas, um passo firme após o outro, fingindo não sentir os olhos negros vagos da outra mãe em suas costas. A mobília formal de sua avó permanecia lá, assim como a pintura de frutas estranhas nas paredes. Porém, as frutas na pintura tinham sido comidas e agora havia sobrado na bandeja apenas o miolo marrom de uma maçã, vários caroços de ameixa e de pêssego e a haste do que fora um cacho de uvas. A mesa com patas de leão marcava o tapete com seus pés de madeira em forma de garras, como se estivesse impaciente por alguma coisa. No final da sala, no canto, erguia-se a porta de madeira que antes, em um outro lugar, abria-se sobre uma parede de tijolos. Coraline tentou não encarar a porta. A janela mostrava apenas neblina. Fim. Coraline sabia. O momento da verdade, a hora do esclarecimento. A outra mãe havia seguido Coraline. Achava-se agora no meio da sala, entre Coraline e a lareira, e olhava do alto com olhos de botões negros. Era estranho, pensou Coraline. A outra mãe não se parecia absolutamente em nada com a sua própria mãe. Perguntou-se como pôde ter sido enganada e imaginado alguma semelhança. A outra mãe era imensa, sua cabeça quase roçava no teto e muito pálida. Da cor da barriga de uma aranha, seus cabelos enrolavam-se e ondulavam-se pela cabeça, e seus dentes eram afiados como facas. Bem, Disse a outra mãe rispidamente. onde estão eles?
Coraline recostou-se em uma poltrona, arrumou o gato com a mão esquerda, enfiou a mão direita no bolso e tirou 3 bolas de gude. Tinham uma cor cinza de geada e estalavam na palma de sua mão. A outra mãe estirou os dedos brancos para apanhá-las, mas Coraline fez com que deslizassem de volta para seu bolso. Espera! Viu então que era verdade. A outra mãe não tinha a menor intenção de deixá-la ir ou de manter sua palavra. Fora apenas uma diversão e nada mais. Ainda não terminamos, não é? A outra mãe olhou-a furiosamente, mas sorriu com falsa doçura. Não, suponho que não. Afinal, você ainda precisa encontrar os seus pais, não é? Sim, Respondeu Coraline. eu não devo olhar pra lareira. Não devo sequer pensar na lareira. Pensou. Bem, Mostre-os. Quer dar uma olhada na adega novamente? tem outras coisas interessantes escondidas lá embaixo, sabe? Disse a outra mãe. Não, Disse Coraline. eu sei onde meus pais estão. O gato pesava em seus braços. Passou-o para a frente, desprendendo as garras do seu ombro ao fazê-lo. Onde? É evidente, Disse Coraline. mas é óbvio. Eu olhei em todos os lugares onde você poderia tê-los escondido. Não estão na casa. A outra mãe permaneceu quieta, sem deixar nada escapar, os lábios apertados. Poderia ser uma estátua de cera, até mesmo o cabelo parara de se mexer. Sendo assim, Continuou Coraline, ambas as mãos segurando o gato firmemente. eu sei onde eles têm que estar. Você os escondeu na passagem entre as 2 casas, não foi? Estão atrás daquela porta. Apontou a cabeça na direção da porta no canto. A outra mãe permaneceu como uma estátua, mas um sorriso insinuou-se em seu rosto. Estão sim, não é mesmo? Então por que você não abre a porta? Eles vão estar lá, certo? Perguntou Coraline. Era o seu único caminho para casa, ela sabia. Mas tudo dependia da outra mãe ter necessidade de se gabar da vitória. Não apenas de vencer, mas mostrar que tinha vencido. A outra mãe enfiou a mão lentamente no bolso do avental e exibiu a chave negra de ferro. O gato mexeu-se desconfortavelmente nos braços de Coraline, como se quisesse descer. Fique aí só mais um pouquinho. Eu vou levar nós 2 pra casa. Eu disse que levaria. Eu prometo. Ela pensou, imaginando se ele podia escutá-la. Sentiu o gato relaxar em seus braços. A outra mãe caminhou até a porta e enfiou a chave na fechadura. Girou-a. Coraline ouviu mecanismos fazer clunk pesadamente. Começava já, passo a passo, o mais silenciosamente possível, a recuar na direção da lareira. A outra mãe abaixou a maçaneta e abriu a porta com um empurrão, revelando um corredor escuro e vazio por trás dela. Aí está. A expressão de deleite em seu rosto era algo muito feio de se contemplar. Você está errada. Você não sabe onde seus pais estão, não é? Eles não estão aqui. Ela virou-se e olhou para Coraline. Agora? Você vai ficar aqui pra sempre. Não! Disse Coraline. Eu não vou! E, com toda a força que dispunha, arremessou o gato preto contra outra mãe.
Este uivou e aterrissou sobre a cabeça, com as garras golpeando-a. Os dentes à mostra, feroz e enraivecido, com pelos eriçados. Parecia ter novamente a metade do tamanho real. Sem sequer ver o que ia acontecer, Coraline chegou ao console e fechou a mão em volta do globo de neve. Enfiou-o bem no fundo do bolso do roupão. O gato emitiu um uivo profundo e ululante e afundou seus dentes na bochecha da outra mãe. Ela tentava acertá-lo com vários golpes de mão. O sangue escorria dos cortes em sua face branca. Não sangue vermelho, mas uma substância de cor negra profunda, como piche. Coraline correu para a porta. Retirou a chave da fechadura. Deixa! Venha! Gritou para o gato. Ele assobiou, golpeou com suas garras afiadas de bisturi o rosto da outra mãe com um único golpe selvagem, deixando um líquido negro gotejar dos vários cortes profundos em seu nariz. Em seguida pulou para o chão na direção de Coraline. Rápido! Disse ela. O gato correu em sua direção e ambos deram um passo para dentro do corredor escuro. Estava mais frio no corredor, como se descessem em uma adega num dia de calor. O gato hesitou por um momento e então, vendo que a outra mãe vinha na direção deles, correu para Coraline e parou entre suas pernas. Coraline começou a fechar a porta. Era mais pesada do que imaginava que uma porta pudesse ser, e fechá-la era como tentar puxar a porta contra uma ventania. Então, sentiu algo do outro lado, começando a puxá-la contra ela. Feche! Feche! Pensou. Então falou alto. Feche, vamos, por favor! E sentiu a porta começar a se mover, a fechar-se, a ceder ao vento fantasma. De repente, ela percebeu outras pessoas no corredor com ela. Não podia virar o rosto para olhá-las, mas conhecia sem precisar olhar. Ajudem-me, por favor! Todos vocês! 3 crianças e 2 adultos. Eram, de certo modo, demasiado substanciais para tocarem a porta. Mas suas mãos fecharam-se em torno da mão de Coraline, enquanto ela fechava a grande maçaneta de ferro. E subitamente, ela sentiu-se forte. Jamais ceda, senhorita. Segure firme. Segure firme. Uma voz sussurrou em sua mente. Puxe, menina! Puxe! Sussurrou uma outra. E então, uma voz que soava como a de sua mãe, sua própria mãe, sua autêntica, maravilhosa, enlouquecedora, enfurecedora, gloriosa mãe, disse apenas: Você está indo muito bem, Coraline. E isso bastava. A porta começou a fechar-se, deslizando com facilidade. Berrou uma voz do outro lado da porta, que não soava mais sequer remotamente humana. Alguma coisa agarrou Coraline, esticou-se pela abertura entre a porta que se fechava e o batente. Coraline sacudiu a cabeça para forçar o caminho, mas a porta começou a abrir novamente. Nós vamos voltar pra casa! Disse Coraline. Nós vamos! Ajudem-me! Soltou-se dos dedos que a agarravam. Então, moveram-se através de Coraline. Mãos fantasmas emprestaram-lhe uma força que ela jamais possuía. Houve um momento de resistência final, como se algo estivesse preso na porta. E então, a porta de madeira fechou-se com violência num estrondo. Algo caiu da altura da cabeça de Coraline sobre o chão.
aterrissou com uma espécie de barulho surdo de passos fugindo. Vamos logo! Disse o gato. Esse não é um bom lugar para ficar. Rápido! Coraline voltou as costas para a porta e começou a correr tão rápido quanto era viável pelo corredor escuro, deslizando a mão pela parede para garantir que não ia esbarrar em nada, nem mudar a direção na escuridão. Era uma corrida esforçada e parecia Coraline que se estendia por uma distância maior do que era possível a qualquer coisa. A parede que ela estava tocando parecia-lhe quente e macia agora. E Coraline percebeu, parecia coberta por um pelo felpudo. Mexia-se como se estivesse respirando. Coraline retirou rapidamente a mão. Ventos uivavam no escuro. Tinha medo de chocar-se contra alguma coisa e estendeu a mão para a parede novamente. Desta vez, o que tocou parecia quente e molhado, como se estivesse posto a mão na boca de alguém, e tirou a mão com um pequeno grito. Seus olhos haviam se ajustado à escuridão. Podia entrever, como frágeis manchas reluzentes à sua frente, 2 adultos e 3 crianças. Podia também ouvir o gato pisando à sua frente no escuro, e havia algo a mais, que passou correndo subitamente por entre seus pés, quase mandando-a pelos ares. Ela aprumou-se antes de cair, usando o próprio impulso para continuar em movimento. Sabia que se caísse naquele corredor, poderia não se levantar novamente. Fosse o que fosse, aquele corredor era de longe mais velho do que a outra mãe, profundo, lento, e sabia que ela estava lá. Então surgiu a luz do dia e Coraline correu em sua direção, respirando, ofegante, arquejante. Tá quase lá! Vamos! Disse encorajadoramente, mas, sob a luz, descobriu que os fantasmas haviam desaparecido e que estava sozinha. Não havia tempo para pensar sobre o que lhes acontecera. Ofegante, cambaleou pela porta e bateu atrás de si com um estrondo mais alto e satisfatório que podia imaginar. Trancou a porta e colocou a chave de volta no bolso. O gato preto enrolara-se no canto mais distante da sala, com a ponta de sua língua rosa para fora e os olhos bem abertos. Coraline foi até ele e abaixou-se do seu lado. Me desculpa. Disse. Eu sinto muito ter jogado você contra ela, mas era o único jeito de distraí-la o suficiente para conseguirmos todos sair. Ela nunca cumpriria com sua palavra, não é? O gato olhou-a e depois descansou a cabeça sobre sua mão. Lambendo seus dedos com a língua áspera de lixa, começou a ronronar. Então, somos amigos? Coraline sentou-se em uma das poltronas desconfortáveis de sua avó, e o gato pulou para o seu colo, instalando-se confortavelmente. A luz que entrava pelo quarto da janela era diurna, uma autêntica luz dourada de fim de tarde, não uma luz branca de neblina. O céu era de um azul esverdeado, e Coraline podia ver as árvores, e além das árvores, as colinas verdes que desapareciam no horizonte, em tons púrpuras e cinzas. O céu nunca parecera tão céu. O mundo nunca parecera tão mundo. Coraline olhou atentamente para as folhas das árvores e para os padrões de luz e sombra sobre a casca rachada do tronco de faia, do lado de fora da janela. Então, olhou para baixo. Em seu colo
a maneira como a pródiga luz do sol escovava cada um dos pelos da cabeça do gato, fazendo com que cada um dos bigodes brancos ficasse dourado. Nada nunca me pareceu tão interessante. Pensou ela, e, tomada pela intensatice do mundo, Coraline mal percebeu que havia se curvado e enrolado à maneira dos gatos sobre a poltrona desconfortável de sua avó. E tampouco notou quando mergulhou em um sono profundo e sem sonhos. Coraline, capítulo 11. Conta com as vozes de Manuela Gabarrus como Coraline Jones, Mariel Hang como Senhora Jones, Mariel Hang Faniledo como Bela Dama, Mestre Jordison como Gato, Heloísa Bueno como Fantasma A, Isaac Fagundes como Fantasma B, Ana Nunes como Fantasma C. Narração: Lucas Saguista. Direção: Lucas Saguista. Tradução: Regina de Barros Carvalho. Adaptação: Lucas Saguista e Jefferson Santos. Edição de áudio e sonoplastia: Jefferson Santos. Revisão técnica: Rafael Hernandes Lorente. Encerramento: Lucas Saguista. Esta é uma produção do Quartel Canvete Studios, com o selo da ARC.